Semana passada, eu estava andando pela rua, acompanhando minha mãe em alguns assuntos médicos, e tínhamos um tempinho livre, um tempo morto. E ao passar por uma loja meio esotérica, espiritual, alternativa, vi um cartaz que me chamou a atenção. Fazem leituras de tarô. Senhora, eu sou cego. Vou encontrar o amor de novo? Sou Sagitário. Estava muito frio, não tínhamos nada para fazer. E eu, como sou uma pessoa muito curiosa, gosto de conhecer de tudo, aprender, experimentar. Espera aí, lindo, que quero te dizer uma coisinha. Não deixo de ver ou fazer algo por não se encaixar nas minhas ideias ou crenças. Estamos com pressa. Estamos com um pouco de pressa. Não, espera, vamos ver o que ele diz. Então eu disse, bom, isso pode ser um bom experimento. Mas como o futuro vai estar nas mãos? Está nas cartas. Vou pedir para lerem as cartas e ver o que acontece. Eu sabia que muitas das pessoas que se dedicam a esse tipo de coisa basicamente te sondam, tiram informações de você e vão confirmando o que intuem que pode haver na sua vida e no seu jeito de ser. Entre outras técnicas de manipulação que depois vamos mencionar. Não estou dizendo que todas as pessoas que fazem isso enganam, aplicam golpes ou têm más intenções. Mas sem dúvida nesse caso foi assim. Mas eu, ao saber que o que costumam fazer é tentar tirar informações de você, defini qual seria a minha atitude nesse experimento. Como uma boa psicóloga científica, é preciso não contaminar o experimento. E se normalmente sou uma pessoa reservada, quieta, pouco expressiva, que às vezes pareço um robô, principalmente quando estou em ambientes onde não tenho confiança, nessa sessão fiquei o tempo todo com cara de pôquer. Sem expressar absolutamente nada que pudesse dar pistas. E sem afirmar e sem negar as iscas que ela ia jogando pra mim. Você vai ouvir isso. Porque ela mesma me incentivou a gravar a sessão para ter como consulta depois. De qualquer forma, por respeito, por prudência, por privacidade, vou distorcer a voz dela. A questão é que, diante da minha total neutralidade, laconicidade e falta de expressão, acho que acabei colocando ela um pouco contra a parede e ficaram ainda mais evidentes e grotescas. Técnicas de manipulação que sei que ela usa, não vou te deixar mais curiosa. Vamos ouvir essa leitura de cartas de tarô e vamos analisar todas as técnicas que ela tentou aplicar para me enganar, para me manipular e para que eu saísse de lá pensando: meu Deus, ela acertou tudo, ela soube tudo sobre mim, sobre meu passado, presente e o que vem no futuro. Passado, presente e futuro. Vamos lá. Para que você comece a perceber por conta própria e treine esse olho de Sauron, essas são as técnicas de manipulação que ela mais vai usar durante toda a sessão. Primeiro, leitura por probabilidades. A partir de dados que ela tem, só de me ver, como minha idade, meu gênero, minha aparência, o fato de eu estar procurando o serviço dela, ela já pode estimar muitas coisas que são prováveis para alguém com o meu perfil. Como, por exemplo, ter tido relacionamentos fracassados no passado, estar em uma fase em que já se busca sossegar e compromisso. Já estou trabalhando, não estudo mais. Algum dos meus avós já faleceu e talvez eu esteja em um estado emocional ruim, por isso recorro a ela. Todas essas são questões altamente prováveis em uma mulher de 30 anos que procura uma sessão de tarô. É só usar estatística e bom senso. Segunda técnica, o efeito Forer. Consiste em usar descrições tão genéricas que qualquer um pode se identificar com elas. Por exemplo, você já enfrentou dificuldades, passou por momentos difíceis e teve algum desentendimento com alguém. Porque também vejo uma briga forte. Uma briga forte com quem? Vem muitas mudanças na sua vida. Terceiro, fazer perguntas disfarçadas de afirmações. Você vai ver isso na sessão, mas muitas vezes ela faz uma previsão ou uma leitura, mas em forma de pergunta. Dessa forma, gera uma certa ambiguidade. Se digo sim, uau, ela acertou, incrível. Se digo não, ela só estava perguntando. Normalmente, uma pessoa que não percebe tudo isso não só diria não, mas também corrigiria e daria mais informações. É algo que eu me preocupo muito em não fazer. Então, ao você corrigir e dar informações, eles usam isso depois como se fosse algo que saiu nas cartas. Quarta técnica, lançar muitas opções de forma muito rápida para que alguma se encaixe. E como ela fala tão rápido, parece que disse exatamente a sua. Por exemplo, ela pergunta: você trabalha, tem emprego, dirige algo, mas não fala o que realmente vê em mim, pois na verdade não vê nada. Senhora, eu sou deficiente visual. Ela simplesmente joga todas as opções possíveis. Trabalhar, não trabalhar, ser empregada, eu dirigir alguém. Quinto, reajustar a narrativa conforme a conveniência.
Quando ela explica o significado de uma carta e não bate com minha história, muda o sentido da carta sem constrangimento. Então, claro, ela nunca erra porque esse símbolo da carta é muito versátil. Sexta técnica, me bajular. Vocês vão ver, tudo que ela fala de mim é muito bonito. Ela me descreve como um ser de luz e nunca menciona erros ou defeitos meus. E sétima, explorar essas pepitas de ouro que eu posso deixar escapar. Assim que ela obtém informações relevantes, principalmente se tem impacto emocional e um ponto de vulnerabilidade, ela já monta toda a narrativa com as cartas que confirmam o que ela já sabe sobre você, acrescentando elementos totalmente dedutíveis. Imagine que, por exemplo, se você diz pra ela que perdeu um bebê, evidentemente ela vai falar de tristeza, de dor, de algo inesperado, de um vazio, de medo do futuro. Essas são as principais técnicas que ela usa na gravação. Outras podem surgir. Vamos ver. Oi, boa noite. Morgana está te ouvindo. Certo, qual é o nome? Cláudia. Certo, e qual é a data de nascimento? 2 de novembro de 95. 6, 8, 10 dias. Em numerologia. Você sabia? Achei que era o 2, não sei porquê. Que eram 2? Sim, 6, 7, 8, 9, 10. Tá bom. Como você se chama, querida? Cris. Aqui estão pedindo minha data de nascimento para saber meu signo e número de numerologia. A recepcionista disse que, além de taróloga, também é astróloga e numeróloga. Acho que o currículo dela justifica, pois cobrou 50 euros por meia hora de tarô. E segundo a recepcionista, a agenda dela está lotada. Beleza, escorpião. Sim. Como eu? Ah, olha. Sim. Pode gravar a tiragem se quiser. Sim, já comecei a gravar. Obrigada. É melhor. Melhor assim, porque depois você acaba deixando as coisas passarem. Quando chega algo familiar que você já ouviu, você aperta o botão para ver. E é muito bom para lembrar. Como vocês podem ver, ela mesma me convida a gravar a sessão. Não é algo que eu gravei escondido, nem nada disso. Normalmente são o que eu faço, como estamos no final do ano, além disso, é muito bom. Mas enfim, eu faço isso o ano todo. Mas no final do ano é muito bom porque dá uma visão geral do ano que vai começar. E o ano todo como... E aqui já começa a mágica, mas não a do tarô, e sim a da manipulação. Mágica Borracha, os segredos dos maiores mágicos. Ela me disse para gravar a sessão que isso que estamos fazendo é algo muito bom, muito valioso, muito especial, que eu leve comigo porque isso vai me servir no futuro. Ela diz que é de escorpião, assim como eu. Tudo isso busca gerar uma boa conexão, um bom rapport. Gerar confiança e um bom sentimento com a pessoa que está na sua frente, de forma que o que vier depois você vai valorizar de forma mais positiva. Explico essa técnica no meu livro Esmanipulación y no lo sabes, a afinidade impostada. Algo que se faz muito, por exemplo, em vendas, com clientes. Antes de uma interação com alguém a quem você quer agradar, em quem você quer gerar uma boa impressão, ou de quem você quer conseguir algo, você procura pontos em comum. E se não houver, você inventa sem vergonha. Vou ler para você diretamente do meu livro. As pessoas tendem a se deixar influenciar mais e a perceber de forma mais positiva e próxima aquelas com quem acham que têm coisas em comum. E é que, erroneamente, acreditamos que quem teve experiências, gostos ou valores parecidos com os nossos terá boas intenções. Como animais sociais que somos, percebemos maior segurança naqueles que são semelhantes a nós porque fazem parte do nosso clã, mesmo que simbolicamente, e os membros do clã ajudam uns aos outros. Ela é escorpião igual a mim. Essa leitura é especial. Ela me deixa gravar porque o que vai acontecer aqui é algo útil. Ela não vai me enganar, porque se fosse me enganar, não me deixaria gravar isso. Tudo isso já poderia me influenciar a valorizar tudo o que vier depois de forma produtiva, útil e adequada. Então não cruze as pernas nem os braços. Isso sim, para que a energia chegue. Não cruze as pernas, querida. Irine. Aqui vemos que começam a ser introduzidas algumas instruções e rituais. Não cruze as pernas, mantenha as mãos separadas e quietas, respire fundo, corte com a mão esquerda, não com a direita. Com a esquerda. Eu não entendo de tarô. Talvez isso faça parte do que normalmente se faz e tenha sua explicação, sua lógica, mas do ponto de vista psicológico isso poderia ser usado para sugestionar a pessoa. Cláudia do signo de Escorpião. Bom signo. Não posso dizer que não. Cláudia do signo de Escorpião. E Cláudia, queremos saber presente e futuro. Bom, o que surgir. Sempre aparece o passado porque há 1 minuto já é passado. Certo, com a sua mão esquerda, um corte para a esquerda.
Em primeiro lugar, ao seguir ordens, ao acatar o que a outra pessoa te diz, isso já te coloca em uma posição de assimetria, de obedecer à autoridade, à pessoa que sabe. Você está se deixando guiar. Tudo isso exige mais concentração, pois todos costumam cruzar mãos ou pernas ao sentar. Eu mesma só percebi agora que estou de pernas cruzadas. Então, claro, ter que estar muito atenta às suas mãos e às suas pernas já te coloca em uma posição de muita concentração e foco. E isso sempre é uma dica muito importante quando queremos sugestionar. É possível hipnotizar alguém chamando sua atenção. Nos filmes, a hipnose sempre envolve um objeto sendo movido de um lado para o outro. Mas enfim, tanto a falsa intimidade quanto esses rituais sugestivos são possíveis manipulações. Não afirmo, pois não conheço essa pessoa nem entendo de tarô. Pode ser que ela haja com sinceridade, convicção e esse seja seu modo de trabalhar. Mas a partir de agora vamos ver estratégias que claramente são manipulações e tentativas de engano. Começa a leitura. Você deixa sua energia. É um corte que no começo parece ser bastante bom. Por quê? No sentido de que marca a roda da fortuna no ano. O que vem para você, talvez com mais dificuldades e mais fala de energia, porque você é uma pessoa com muita energia. Mas aqui há um excesso de energia. Mas normalmente a evolução sempre é boa, então quer dizer que vai ser um ano com muitas mudanças. Muitas mudanças, muitas. Afortunados são mudanças normalmente de 180 graus. A leitura inicia com um gancho emocional, sugerindo um bom futuro. Todos gostam de ouvir que coisas boas estão por vir. Mas além disso, já coloca desde o início o famoso efeito Forer. Dá descrições gerais com as quais qualquer pessoa pode se identificar. Porque isso acontece com todo mundo. Quem não tem dificuldades na vida? Quem não se sente cansado às vezes? Quem não tem coisas que não saem exatamente como gostaria? Principalmente se a gente formula isso no passado. Porque, claro, o presente é curtinho, o futuro é desconhecido. Mas o passado é amplo. Eu tenho 30 anos e ela sabe disso. Além da aparência, ela quis saber minha idade. Em 30 anos, é claro que haverá momentos difíceis. O que ocorre? Se você falar para alguém: percebo que você enfrentou dificuldades e incômodos no passado. Sofreu, mas agora coisas muito boas virão. Ora, todo mundo tem coisas ruins no passado para identificar. E também coisas boas. E claro que todo mundo vai ter coisas boas vindo, assim como coisas ruins. O rei de ouros está invertido. Todas estão viradas. Vira o baralho ou senta aqui no meu lugar. Tendemos a focar nas coisas ruins que aconteceram, mas ainda queremos acreditar que coisas boas virão. Além disso, que curioso que eu uso uma palavra extremamente ambígua e comum nesse tipo de prática. Mudanças. Ela me diz que vem mudanças. Claro, todo mundo passa por mudanças. A vida não é linear. E diante de tudo isso, repare que minha resposta sempre é MGG2. Para não dar nenhuma pista, para não dar nenhum tipo de informação, e que tudo o que ela comunique sejam as técnicas dela. No máximo, às vezes eu dou um pequeno sorriso, ou algum gesto para que também não queria deixá-la desconfortável. Eu estava numa atitude experimental para tentar não contaminar nada, e ver o que acontecia ali para poder analisar. Mas também não queria deixar a pessoa desconfortável. Tenho que dizer que não pensei em fazer esse vídeo até alguns dias depois. Ou seja, eu não entrei lá pensando em gravar e fazer um vídeo. Eu fui lá simplesmente como um experimento pessoal. Nesse ponto, eu ainda não assumia que seria um golpe. Ainda estava tranquila, de mente aberta, ouvindo. Eu tomava cuidado para não dar informações. Mas também não pensava nada ruim sobre ela, nem a julgava. Enfim, qualquer pessoa pode se identificar com o que as cartas disseram por enquanto. Vamos continuar. Bom, houve um pouco, de repente, um desentendimento. Uma ruptura. Você está mal agora? Não. De novo, você pergunta para alguém se já teve alguma briga, alguma ruptura, algum afastamento. E a pessoa vai te dizer que sim, somos seres sociais, temos parceiros, amigos, família, trabalho, colegas, e um desentendimento pode acontecer em muitos níveis. Qualquer pessoa a quem você perguntar se teve algo disso recentemente, vai começar a procurar na cabeça algo que se encaixe nessa descrição. Eu disse que não, e eu fiz isso de propósito. Para que visse que me dar descrições genéricas não ia funcionar comigo, para ver se assim ela me dava algo um pouco mais preciso. Ela também me perguntou se eu estou mal. Eu disse que não estou mal, e entendo que isso pode ter deixado ela bem confusa. Quem recorre a isso geralmente está mal, então volta para descrições genéricas. Melhor, porque a torre são muitas coisas, mas às vezes são coisas inesperadas que chegam para você. Inesperado, você não espera por isso. Mas na verdade a mudança é positiva porque sai a estrela.
A torre pode ser várias coisas, mas não dou corda. Ela muda de assunto de repente e dizia que era algo ruim, um desentendimento. Mas como eu digo que não, o que ela faz é se proteger do erro mudando o significado da carta na hora. O que há 2 segundos era um desentendimento ou uma ruptura, agora são mudanças positivas inesperadas. Porque você está trabalhando no seu emprego e você dirige tudo. Sim, trabalho por conta própria. Talvez não tenha entendido, mas diz: você trabalha, tem trabalho, comanda tudo. Em 1 segundo, mencionou a possibilidade de eu ter emprego, de estar desempregada, de estar subordinada ou de eu dirigir. Aqui eu disse: vamos lá, vou te dar algo para ver se isso é útil. Falei: sim, trabalho por conta própria, mas não especifiquei mais nada. Você dirige tudo, certo? E talvez isso seja a sua mente, a sua cabeça agora. No sentido de que você tem que organizar tudo. A torre é uma carta de desbloqueio. O que acontece é que ela é boa, porque é uma carta que diz que tem que chover para o sol aparecer. Em outras palavras, ela quer dizer que você precisa fazer mudanças. Muitas mudanças. E como já disse, trabalho por conta própria. Então, evidentemente, ela puxa tudo o que pode estar em torno de uma pessoa empreendedora. Você tem que tomar decisões, sua cabeça fica saturada, você precisa fazer mudanças. E veja como a carta da torre ainda é algo ruim, mas também é algo bom. Serve para raiva, tristeza, negócios bloqueados, peso, mudanças positivas, futuros bonitos e até para quando meu pai morreu. É uma carta versátil. Com esses 50 euros, eu poderia ter comido um bom sushi. Você trabalha com mais gente? Você tem irmãos? Sim, eu tenho funcionários e tudo mais. Então fala de ter tido reuniões, tipo, fala de comunicação. Talvez tenha a ver com o pessoal, que possivelmente haverá mudanças no pessoal. Eu rio para não chorar. Você trabalha com pessoas ou tem irmãos? Assim, as cartas e leituras podem focar no trabalho ou na vida pessoal, as 2 áreas da vida de qualquer pessoa. Não, trabalho por conta própria, mas sem clientes, fornecedores, colegas ou funcionários. Sou apenas a mordoma de um gato. O prato favorito dele. Quem não trabalha com pessoas? Eu digo que sim, vai, pega essa. Ele responde: claro, aqui vejo reuniões e comunicação. Possivelmente haverá mudanças no pessoal. Nunca imaginei que, ao trabalhar por conta própria e ter funcionários, teria reuniões, me comunicaria com eles e enfrentaria essas mudanças. Isso é incrível. Tudo gira em torno do trabalho. Agora mesmo, por enquanto sim. Agora vamos ver o que mais, porque também pode falar de outras coisas, né? Como questões de casal, brigas com alguém da família, talvez não se dar muito bem com alguém. São apenas pontos de vista diferentes, como se houvesse desacordos. Aqui eu pergunto para ela se tudo é sobre o trabalho. Porque, claro, como só dei uma informação minha sobre trabalho, já estava percebendo que toda a leitura ia ser só sobre trabalhar por conta própria. Foi um jeito de pedir que ela dissesse algo pessoal, vindo dela mesma, sem minha influência. Ao perguntar isso, ela entende que essas mudanças, conflitos e comunicações que menciona, não vejo na vida profissional, mas sim na pessoal. Ela age como uma rede de pesca emocional, abrindo o leque até algo se encaixar. Não, isso pode acontecer com parceiro, família ou amigos, por falta de acordo, mal entendidos ou pontos de vista diferentes. De novo, uma descrição super ampla que não dá para provar que é falsa, porque quem nunca teve um mal entendido com alguém alguma vez? Se eu estivesse vulnerável ou em conflito, aqui surgiria um assunto de que poderiam se aproveitar. Se eu tivesse chegado abalada por um conflito com a minha família, por um término ou sei lá o quê, a partir daí tudo o que viesse pareceria magicamente certeiro, como se ela tivesse adivinhado. Quando, na verdade, simplesmente, eu dei conteúdo do qual é muito fácil tirar e inferir coisas lógicas. Já passamos de 1/3 da sessão, 10 minutos, e ainda não me disse nada. Só isso, que eu me comunico, que sou escorpiana como ela, que vem mudanças, que passei por momentos difíceis e que já tive desentendimentos com alguém. Aparecem seu pai e sua mãe, aparecem os dois também. São as pessoas que mais se preocuparam muito, bom, como normalmente são os pais. Sim, não é nada estranho, né? Eles estariam aqui preocupados com a situação.
Por dentro, eu já estava me rotulando como vítima de golpe. Que sorte você tem no amor. Tá bom, obrigada. E então aqui já vem um momento espetacular. Ela me diz que meu pai e minha mãe são pessoas que se preocuparam muito comigo. E sim, minha mãe se preocupou muito comigo. Mas a verdade é que no meu caso pessoal, meu pai está bem longe dessa descrição. Algo que foge do padrão, da imensa maioria. Podemos ter pais melhores ou piores, mas em geral são pais que, de uma forma ou de outra, se preocupam com seus filhos. E em todas as famílias já aconteceu algo que preocupou os pais. No meu caso, ele escorregou feio, mas mantive meu rosto neutro e meu para ver se ele continuava falando sobre isso e errando em tudo. Aqui eles também aparecem juntos olhando. Eles meio que já superaram o que passou, estiveram presentes, prestaram muita atenção, ficaram em cima. Eles estiveram lá atentos a tudo o que aconteceu. Mas ele ainda fala que meus pais estão lá juntos, vendo o que faço e sempre ficaram em cima de mim. Meus pais se separaram quando eu era pequena, e meu pai faleceu há 10 anos. Por isso eu achei estranho ele dizer que os dois estão juntos me olhando e se preocupando comigo. No futuro, já te digo, futuro próximo, futuro mais distante, aparecem umas mudanças bem boas para você. Porque aparece para você a estrela, o mundo e o sol. Então indicam anos bem positivos. Fala de seguir em frente, sobre fechar ciclos. Seguimos com esse futuro feliz, ambíguo, esperançoso e gratificante. E um passado e presente que qualquer um pode se identificar. Que é uma etapa longa de uns 7 anos atrás agora e abrir uma nova. 7 anos. Que é uma etapa longa também para frente, como uns 7 anos também para frente. É comum que digam o número de 7 anos porque é um período de tempo suficiente para que haja uma mudança importante na vida, ou uma mudança de personalidade, uma crise existencial, etc. Qualquer pessoa a quem você contar sobre uma etapa de 7 anos pode encontrar em sua vida alguma razão para justificar esse período, por um motivo ou outro. São 7 anos de fartura seguidos por 7 de fome. É uma carta que as coisas, tudo se coloca em seu devido lugar. E as coisas vêm a seu favor, porque houve alguma perda na sua família, algum avô, alguma pessoa. Recentemente. Não, parece que foi mais no passado. Foi no passado, mas não está tão distante. Não, então não está nada distante. É distante, né? Distante é quando você perdeu os avós. Os avós. Não, meu pai. Tudo bem, mas faz anos. Mantemos o efeito Forer o tempo todo. Ela pergunta se já tive alguma perda. Quem nunca, ainda mais aos 30 anos. Alguém próximo a você morreu recentemente, não foi? Pois é, meu pai e o coelho. É muito difícil ter 30 anos e nenhum dos seus 4 avós ter falecido. Eu respondo pra ela. Faz pouco tempo, como se dissesse que não faz sentido pra mim. E então ela volta mais no tempo, mas de forma ambígua, claro, dizendo, não, passado distante, mas talvez nem tão distante assim. É sensacional. E ela me diz, algum avô. Claro, todos nós temos 4 avós e todos já perdemos algum em algum momento. E então, para mostrar para ela, olha, não está funcionando. Você não está acertando nada. Ela é uma mulher maravilhosa. Sim, ela realmente chama a atenção. Eu disse, vamos lá, vou dar uma informação que contradiz completamente tudo o que ela me disse. E eu digo, não, meu pai. Veja, ele está ao lado da mãe. Sim, mas eles estão separadíssimos. Bom, de alma não. De alma. Eu sou viúva e não tenho marido, mas sei que ele está sempre ao meu lado. A alma não morre, está sempre conosco e com você também. Por isso a torre está aí também. Que estava me chamando muito a atenção. Pois lá de cima vão me dizendo, presta atenção aí, presta atenção aí. Foi uma fase difícil. E aqui, o que ela faz é ajustar a narrativa e dar uma explicação alternativa forçada para justificar a adivinhação de que meus pais estão juntos me olhando. Ela me diz, não, é que eles estão juntos em espírito. Ela faz isso novamente depois, ao perguntar se pratico alguma arte, ao dizer que não, inclui qualquer coisa como arte. Seus pais estão juntos? Não, então estão juntos em espírito. Venga. E então, como eu já dei a informação de que meu pai faleceu, que é uma informação relevante, é uma informação emocional, é uma informação com impacto vital. Assim, ela basicamente conduz toda a sessão. A realidade de um ente querido é insubstituível. E então são feridas que a gente carrega para sempre, mesmo que cicatrizem. Quantos anos você tinha, mocinha? Quando ele morreu, eu tinha 19. Certo. E você?
Tem namorado agora? Então você seria esse sol que está aqui. Ela repete coisas óbvias. É luto, perda, não se substitui quem se foi, deixa feridas. Sinceramente, eu já começava a me cansar. Já quase perdia o interesse e a curiosidade experimental, sentindo um pouco de desamparo aprendido. Pensei em dizer para ela, vamos parar porque eu já estava cansada. Então eu estava tipo, te dou mais informações e fingimos que isso funciona. Falei para ela, sim, tenho um companheiro e perdi meu pai aos 19. Toma essas informações e faz o que quiser. Seja feliz. Ela ficou muito feliz, pois agora já tem toda a narrativa do passado e futuro pronta. O sol é meu namorado. Sua roda já aparece no meio do passado e do presente, marcando o passado como essas mudanças tão fortes na sua vida. Este momento já é brutal. Escuta, de verdade, acho que este momento resume tudo. De que ele morreu de doença. Não, de um acidente. Saiu o carro para mim. Primeiro saiu o diabo e logo em seguida, quando te perguntei, saiu o carro, que seria o que aconteceu? Ok, aqui aparece seu parceiro. Bom, foi andando, não foi de carro. Bom, de qualquer forma, a questão é que o carro, a partir daqui, não seguiu em frente. Meu Deus, de verdade. Ela sugere que a causa da morte do meu pai foi a doença, que é como normalmente, por probabilidade, alguém de 50, 60 anos falece. E eu digo que não, que foi um acidente. E claro, ela me diz. É que isso diz na carta do carro, do automóvel, do veículo, que foi como aconteceu o acidente. E ela ficou tipo, amiga, sério, pega mais leve. E eu digo, não, meu pai não morreu em um acidente de carro. Quando falamos de mortes por acidente, o mais comum é que o acidente seja de carro. Essas pessoas confiam em probabilidade e estatística, então ela afirma que as cartas indicam um acidente de carro. Quando conto que meu pai morreu em um acidente, todos perguntam se foi de carro, por ser o mais comum. Respondo que não. E então acontece com a carta do carro a mesma coisa que aconteceu com a carta da torre. De repente, ela se transforma. Então, claro, se ela acertasse sobre o carro, seria mágica, adivinhação, clarividência. Mas se não acerta, o símbolo de novo se transforma ou se torna mais amplo. E então, o carro passa de simbolizar um automóvel, que segundo ela foi como meu pai morreu, para de modo geral falar de acidentes e de coisas inesperadas. Ela dá uma explicação vaga, dizendo que significa outra coisa, e logo muda de assunto para desviar do erro. Bem, o carro pode ser algo geral, porque às vezes exatamente dá para ver exatamente o que é. Mas também não quero me aprofundar muito nesse lado, porque isso me pesa, me dói, sabe? Então eu tento afastar isso, mas o tempo todo essa parte volta para mim. Essa carta não importa, só relata o ocorrido, mas prefiro não entrar em detalhes. Melhor focarmos no óbvio. Como isso te impactou? Além disso, assim, além de tirar o foco da mancada que ele deu, ele fica parecendo alguém muito sensível, muito empático e muito confiável, porque diz: não quero falar sobre isso porque é muito difícil, porque me mexe muito. Certo, aqui aparece seu parceiro, vejo que é uma pessoa bastante animada. Qual é o signo, Ares? Câncer. Beleza, eu gosto, porque isso é bem de câncer. Câncer e escorpião são o casal perfeito. Ah, eu não sabia. Aqui tenta adivinhar o signo soltando um palpite. Se acertar, você fica impressionada. E se errar, tudo bem, logo acha que combina com o signo citado. Câncer e escorpião são ótima combinação. Sim, faz sentido, é como um chute sem risco. Se eu acertar, ganho pontos e se não, corrijo na hora. Por outro lado, a força fala de algo negativo ou algo forte que aconteceu. Bem, é como um choque, um golpe forte na vida, e também a força nos diz que é algo inevitável. Que não se pode esquecer. Inclusive, seu pai te diz é que a vida está aí para ser vivida e que temos que vivê-la, seguir em frente e lutar por tudo o que queremos. Por isso, a mensagem do seu pai é: viva, porque a vida continua, siga em frente. A vida deve ser vivida, siga seus sonhos, pois é para isso que ela existe. O acidente foi inesperado, você não esperava por isso. Certo? Obrigada pela informação. Seu pai te diz que é preciso viver a vida, que é preciso aproveitá-la. Certo? Obrigada. Agora ela faz papel de médium com meu pai. Já estou cansada e irritada de ter que explicar isso. Tem que ter muita cara de pau. Eu me senti um pouco mal de expor isso, afinal é uma pessoa, mesmo com a voz distorcida.
Mas é que, conforme vou vendo todas as técnicas de manipulação e engano que ela usa e como deve estar manipulando e enganando um monte de gente em momentos de vulnerabilidade, porque muitas pessoas recorrem a isso quando estão mal, estão em crise, não entendem o que aconteceu, precisam de respostas quando tiveram uma perda. Elas chegam muito vulneráveis. E a tranquilidade com que vejo que ela distorce as coisas, que ela explora, é muito feio, muito feio. Às vezes você precisa chegar ao fundo do poço para perceber que não quer ficar ali. A força, às vezes, talvez tenha te impedido. Fala. Aqui eu vejo isso como um sintoma de certa impotência. Nesses momentos é como se você guardasse tudo um pouco dentro de si. Talvez não colocar para fora o suficiente o que você sentiu. E depois também aparece o jeito da sua mãe, de como sua mãe também é bastante sofredora, né? A mulher. Não sei, sofredora? Você sabe como ela viveu isso, né? Sem esperar. Porque é a energia que a gente vê quando não espera as coisas. É que olha como ela aproveita o tempo todo a pouquíssima informação que eu dei. Imagina se eu tivesse me aberto completamente e contado tudo. Só falei que meu pai morreu acidentalmente e ela fica minutos e minutos rodeando o mesmo assunto. Isso te impactou, mudou sua vida, você sofreu, afetou sua mãe, você chegou ao fundo do poço. E ainda ela se arrisca perguntando se minha mãe é uma pessoa sofredora. Claro, é razoável supor que, se essa mulher perdeu o marido em um acidente, ela ficou traumatizada, deprimida ou muito abalada. Sofredora é uma palavra ambígua para descrever como alguém fica após passar por algo tão horrível. Acho que, ao dizer que meus pais estavam super separados, ela achou que minha mãe estava viva e meu pai morto. Mas, na verdade, eles já eram separados antes. E, de novo, eu não dou atenção, nem confirmo nem nego se minha mãe é sofredora. Então, o que ela faz? Muda de assunto de novo. Seu parceiro é apaixonado, sim? Bom, já te digo que sim, porque câncer é um signo apaixonado normalmente. Você tem projetos? Você tem coisas, projetos. Ele tem projetos para fazer. Sim, somos ativos. Fala de uma pessoa muito inteligente. Não só fala, mas também faz. E fala sobre comunicação. Não sei se você já decidiu morar com seu parceiro mais pra frente. Já moramos juntos. E ou mudar de casa ou mudar de lugar. Não sabemos. A princípio ainda não, mas para o ano que vem, como você vê, como vem tantas mudanças, eu não saberia. Um deles poderia ser... E gravidez? Você quer ter filhos? Não, como já disse que trabalho por conta própria, faria sentido para ele que meu parceiro e eu tivéssemos projetos em comum. Nem confirmo, nem nego, só digo que sim, somos ativos. De novo, como não dou material para ele, ele muda de assunto. É tão óbvio, não sei como ele não tem vergonha de fazer isso, viu? Ele pergunta se moramos juntos, se queremos filhos, questões compreensíveis e válidas caso eu fosse uma cliente de 30 anos. Ele vai sondando em que ponto está meu relacionamento para me dizer uma coisa ou outra. Novamente, age com muita cara de pau. Saiu a cruz para você que é a parte do passado de mais dificuldades. Talvez algum relacionamento anterior que você teve não deu certo para continuar. Mas também fala que esse que você tem agora é como se vocês estivessem destinados a se encontrar. E, de novo, estamos usando coisas óbvias, efeito Forer e leitura de probabilidades. E quantas mulheres você vê pra mim? Pra você, nenhuma. Mas você nem leu minha mão. Não precisa. Percebo que seus antigos relacionamentos não deram certo. Afinal, se tivessem dado, não seriam ex-namorados, certo? É pouco provável, bem pouco, que uma pessoa de 30 anos não tenha algum ex. Alguém com quem já esteve e que não deu certo. Comecei tranquila, mas vendo a cara de pau dele, já fico irritada aqui sozinha. A chave também é uma carta muito boa, porque é como uma varinha mágica, como eu digo. Quero isso e consigo. E aqui o compromisso que vocês têm de morar juntos. Vocês não comemoraram nem casaram? Não, mas estamos comprometidos. Sim, o que é bom precisa ser comemorado. O principal é que a gente se ame, claro, para ficar junto. Que você se ame e se sinta bem. Você é uma pessoa, ou seja, vocês dois têm um grande coração. Vocês dois são muito unidos. E as emoções mostram que vocês também são pessoas muito hipersensíveis. Como já confirmei que estamos noivos, ela passa a elogiar muito nosso relacionamento. Que somos almas gêmeas, que estamos destinados, que é a união perfeita, que é o destino. Por quê?
Como a sessão termina, ela quer que eu saia feliz, otimista e grata, confirmando minhas ideias ao decidir casar com alguém. E porque, evidentemente, se estou comprometida, é porque eu vejo meu parceiro de forma positiva. Então, é uma adivinhação ela me dizer que é uma escolha e uma relação positiva. Mais do que uma adivinhação, é uma realização de fantasias. Se você já está feliz com seu relacionamento, ouvir alguém com autoridade mística dizer que é uma boa escolha te conecta ainda mais com a leitura, porque corresponde ao que você está pensando e sentindo naquele momento. Poucos decidem casar com uma má imagem do parceiro. Vocês têm algum talento para pintura ou algo assim? Não. Talvez isso ainda esteja aí escondido e possa surgir. Porque também fala de uma parte artística ou conectada com a natureza e, acima de tudo, fala que vocês são muito hipersensíveis. Modo carta do acidente de carro e modo das almas que estão juntas. Vocês são sensíveis, vocês pintam, praticam algum tipo de arte? Não. Bom, arte pode ser muitas coisas, pode ser ir para a natureza, ou talvez vocês tenham isso escondido. Quem vai consultar as cartas gosta de ouvir que é sensível e empática. E todo mundo gosta de algum tipo de arte ou de alguma coisa, ou ouve música, ou gosta de cinema, ou gosta de ler, ou gosta de ir para a natureza. E se não gosta de nada disso, então temos a opção de dizer que você tem isso escondido, guardado. Fala de um passado também, porque estava vindo para cá. Talvez um passado em que vocês também tiveram algumas dificuldades também no amor e com outras pessoas que vieram de outros relacionamentos, mas que bom, a verdade é que às vezes não deu certo. Aqui você tem a estrela que fala desse novo amor, do seu amor e de encontrar o amor da sua vida. E vocês são duas pessoas, já te digo, vocês se dão muito bem, embora às vezes ele tenha coisas muito diferentes, mas no final vocês concordam muito nas coisas. Descreve uma pessoa apaixonada, de boa alma, que talvez tenha vindo de um relacionamento tóxico, não sei se você sabia. Sim. Sim, porque aparece. Por isso mostra que o caminho do amor tem sido mais difícil para ele. Seguimos com o relato da alma gêmea. Tudo ótimo, confirmando esse belo futuro que se aproxima para mim. Ela também supõe que meu parceiro teve outros relacionamentos que não deram certo. Uau! Ela ainda diz que você soubesse. Se ela acerta, ótimo. Se não sei, é porque realmente não sei. E ainda, veja o que ela fala, isso já é pesado. Ela me diz, depois de todos os ratos e todas as cobras, chega você. Não sei se vocês já ouviram isso alguma vez, mas existem alguns estudos que encontraram correlação entre traços narcisistas e pessoas que recorrem a esse tipo de leitura, adivinhação, tarô, horóscopo e afins. Não digo que quem gosta de horóscopo ou astrologia seja narcisista, mas um estudo encontrou relação entre traços narcisistas e buscar esses temas. Por que isso ocorre? Faz sentido, porque nessas pessoas podemos encontrar uma atenção excessiva voltada para si mesmas. Minha vida, minha personalidade, meus traços, eu sou assim, eu não sou assim, o que vai acontecer na minha vida? Também buscar muito essa confirmação das próprias crenças. Senhora, realmente não acredito nisso. Vejo muito sucesso pra você no que faz. Acreditar muito no que te dizem só porque combina com o que você pensa. E claro, nesse caso, se por exemplo te dizem que as ex-namoradas do seu namorado eram ratos e cobras, mas que você chegou e é a chave, é o sol, é não sei o quê, isso pode encantar muita gente. E ainda pode confirmar as ideias dela. Sempre apareceram ratos ou cobras que na verdade era o parceiro que era a cobra, sabe? Então, mas o bom dele é que ele é uma pessoa corajosa que sai disso, passa para outra coisa. Ele se parece com o cavaleiro. Sim, ele se parece mesmo, né? Sim, isso me acontece muitas vezes com as cartas. Mesmo sendo pessoas diferentes, elas se parecem com a carta. E às vezes eu penso que elas se transformam com a pessoa. Eu te digo, às vezes eu olho e penso, como pode ser que elas se pareçam com uma pessoa ou outra que convive com você? Aqui eu já estava tipo, tanto faz o que quiser. Digo que sim, que é bonito, que meu parceiro parece com o da carta. Ou seja, já estou tipo, vamos brincar do seu jogo. E aí ela se empolga ainda mais, dando às cartas uma espécie de aura mágica ou uma autoridade extra, dizendo que as cartas se transformam de acordo com a pessoa que as vê. É como dizer, não, eu sou apenas uma mera intérprete, quem fala aqui são as cartas. Tudo o que acontece aqui não é minha subjetividade, é obra desse objeto que é mágico. E esse tom de surpresa, né?
Tipo, nossa, como pode ser que as cartas mudem de acordo com a pessoa que vem? Te faz sentir que você está presenciando algo muito especial, algo mágico, algo místico, algo que muitas pessoas querem experimentar, que não se contentam apenas com o material ou o mundano, mas que todo mundo busca experimentar algo que seja diferente, que seja místico, que seja mágico. Teatralidade a serviço da sugestão. Talvez fale do seu pai, já que você é jovem, e diga que agora está feliz. Aqui fala sobre não repetir padrão. Vem o que eu te digo, uma fase bastante boa e, em geral, no relacionamento. A diferença do de pedra, que é o que havia no passado, seja pelo motivo que for, por muitas coisas, seja por amores, seja por uma vida mais difícil, porque as coisas não saem como a gente quer, por qualquer motivo. É como ter encontrado a pessoa destinada, a pessoa perfeita. Te digo, é que ainda por cima, Escorpião e Câncer são duas pessoas que sempre se disse que são uma pessoa, o casal ideal. Segue jogando o passado difícil e o futuro maravilhoso. Imagino que esse seja um esquema para todas as leituras que ela fará. Cita meu pai porque já sabe que ele existe e o que aconteceu. O trabalho com caminhos abertos, a chave abre todos os caminhos. Não sei se você gosta de animais, não sei se já teve algum animal antes, pois isso é um caminho aberto. E, a princípio, isso poderia ser o anúncio da celebração, porque aqui os pássaros anunciam algo de casal. Sobre os animais, é a mesma coisa, todo mundo gosta de um animal ou já teve um animal. E bom, tudo o que ela faz com as cartas são vieses de confirmação. Ela interpreta as cartas de um jeito que combine comigo e com a narrativa que eu ofereci. Se eu tivesse revelado mais da minha vida, essa interpretação seria ainda mais épica. O caminho, a montanha, os pássaros que anunciam um evento, qual será? Acho que tudo vai ocorrer para que façam a celebração e o evento. Muito bem. Tem que fazer cerimônias de celebração. Quando as coisas acontecem com duas pessoas que se amam, que o amor é a melhor coisa do mundo, que é o que move montanhas, o que move tudo. E o bom, o ruim vem sozinho, não dá para celebrar, mas o bom, se você pode celebrar, tem que celebrar. Pois aí eu te vejo, está muito bem, te digo, você vai ter um ano maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Muito obrigada. Muito obrigado a você, muito bonito, porque você vai fazer coisas muito... Bom, você vai ficar muito tranquila e vai fazer coisas que não fez antes. Eu, como vocês veem, dizia que sim, que tudo bem, que obrigada e que quero ir embora. É que o encerramento sempre tem que ser emocional, otimista, positivo, encorajador, elogioso. Você vai ter muita felicidade. Porque depois você tem que passar no caixa e pagar 50 € por 30 minutos de besteiras. Enfim, em tarólogas que agem de má fé, geralmente há uma mistura de leitura fria, frases genéricas, reinterpretação constante, adulação e apelo a algo superior para que você não questione. Elas não leem o futuro, leem as suas reações e a partir daí constroem a narrativa. Repito, em tarólogas que agem de má fé. Porque tenho certeza de que há pessoas que acreditam nisso, que fazem de outra forma, que em nenhum momento buscam enganar ou manipular ninguém. Neste caso, acho que está bastante claro o que aconteceu aqui. Se quiser saber mais sobre manipulação, deixe o link do meu livro Ex-Manipulação e Nulo Sabes nos comentários. É isso. Espero que muita gente veja este vídeo e pelo menos recupere os 50 € pior investidos da minha vida. Tchau!